E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. Sejam bem-vindos ao canal Fatos sobre Carros. Nesse canal nós damos dicas automotivas, qual carro comprar, consultoria e ainda te trazemos dados técnicos sobre os veículos. Hoje nós vamos falar sobre um aditivo, uma informação importante para quem tem carro diesel. Então acompanhe! Então pessoal, voltando aqui com a frequência dos vídeos, né, que nem no vídeo anterior do Classe A que eu gravei, vou deixar até passando no card aqui em cima, quem tiver interesse, eu falei tudo sobre o modelo do Classe A W168, aquele primeiro Classe A que é muito esquecido, muitas pessoas não gostam, acham feio e acham um carro muito desprezado, né, e difícil de manter, e realmente eu explico naquele vídeo os problemas crônicos, as dificuldades de ter esse carro no Brasil, que não deixa de ser um carro bom, mas devido à questão de manutenção, ele acaba sendo um carro bem difícil de ter para poucas pessoas. E nós vamos falar hoje sobre o Arla 32. O Arla 32, que é um aditivo que os donos de caminhonete, de utilitários diesel, estão se acostumando agora com esse tipo de manutenção e de cuidado que ele precisa ter ao utilizar o Arla 32. O Arla 32 ele é um aditivo que tem um sistema de pós-tratamento para diminuir a quantidade de particulado diesel na saída do escapamento. Você lembra aqueles caminhões antigos que soltavam fumaça preta, poluíam demais, até ônibus, né? A gente no transporte público, eu lembro quando eu era pequeno andava naquele busão lotado, aí você via na traseira do busão o escapamento soltando fumaça preta. Ali era muita poluição. Hoje em dia, ainda mais porque a gente tem muito transporte público, principalmente eu tô aqui em São Paulo capital, a gente está vendo um ônibus elétrico, ônibus que praticamente não solta fumaça, então a gente tem bastante tecnologia hoje em dia, tá? Você já viu aquela mensagem no painel escrito Arla 32 e ficou sem entender nada? Ou pior, ignorou e depois o carro perdeu potência? Hoje eu vou te explicar de maneira simples e fácil, tá? Então, tem muitas pessoas que estão negligenciando a questão do Arla 32, só abastece diesel e uma hora o carro começa a ficar fraco, ixi, deu problema, tem que fazer motor, bomba de combustível, já pensa milhares de coisas, mas se esquece que por questões ambientais, a partir do Euro 6, tá? É obrigatório todos os veículos diesel ter o Arla e tem um módulo que controla isso por lei, tá? Questão de crime ambiental. Tem muitas pessoas que querem desativar o Arla e isso é um crime, tá, pessoal? Eu não recomendo vocês fazerem isso. O ideal é manter o aditivo, manter o sistema funcionando, tá? E se o reservatório de ar esvaziar, o carro perde potência e ele pode até parar de funcionar em alguns montadores. Tá? O Arla 32 é um líquido usado em veículos diesel para reduzir a poluição. O nome significa agente redutor líquido automotivo, tá? Esse é o significado da sigla Arla. Ele é composto por basicamente 32,5% de ureia e 67,5% de água desmineralizada. Ele não é combustível e também não vai no tanque de diesel, ele tem o reservatório separado, tá? O Arla tem o reservatório separado. Ali no bocal do tanque tem dois bocais, tá? Tem o bocal do Arla, que geralmente é uma tampa azul, e o do combustível. Ele trabalha em conjunto com um sistema chamado SCR, tá? E também ele funciona dessa forma. O motor diesel gera gases poluentes, principalmente NOx, né? Óxido de nitrogênio. O Arla 32 é injetado no escapamento, ele reage com essas partículas de NOx e a transformação química é basicamente nitrogênio, N2 e vapor de água. Então ele ao invés de soltar NOx, esse Arla, esse líquido, ele reage com NOx, transformando em nitrogênio e água, porque a ureia ela tem alguns componentes que, junto com a reação com o NOx, acabam diminuindo a poluição drasticamente. Quais veículos que utilizam Arla? O Arla 32 é obrigatório em veículos diesel mais modernos, principalmente caminhões, ônibus, picapes e SUV. Isso começou a ser exigido a partir de normas ambientais, como o Proconv P7, que segue padrões parecidos com o da Europa. E o que acontece se não usar?
Muita gente erra nisso, tá, pessoal? Vou explicar aqui para vocês. Se você rodar sem Arla 32, o carro perde potência, pode entrar em modo de emergência e em alguns casos nem dá partida. Então, dependendo da montadora, dependendo da programação do módulo, por exemplo, uma S10 com Arla, uma Hilux com Arla, uma Ranger, tem carros que não vai dar partida se você tiver com o reservatório vazio. Eu dou o exemplo do Peugeot Expert, que é uma perua comercial muito utilizada em frotas de entrega, por exemplo, Mercado Livre e dentre outras, que o motorista vai abastecendo com diesel, alguns não conhecem sobre o Arla, deixa esvaziar e o carro nem dá partida. Ele perde tempo, perde produção por causa disso. E o consumo e manutenção. O Arla, o consumo dele varia, mas em média é cerca de 1 litro a cada 800 a 1000 km. É mais ou menos esse cálculo. Você gasta 1 litro de Arla a cada 1000 km. Então é muito tranquilo de manter o Arla, e o Arla não é aquele absurdo de preço, como o pessoal pensa. E dicas importantes: sempre use o Arla de qualidade, nunca coloque água no reservatório de Arla, fique de olho no painel. O painel avisa quando o nível de Arla estiver baixo. E o Arla, ele é barato comparado ao prejuízo de você ignorar o uso dele. Se você deixar de usar o Arla, pode ter que pagar scanner para o cara passar um aparelho, pode prejudicar o sistema, ter que resetar, pagar falha. Então é mais econômico você abastecer com o Arla do que não colocar, tá? Alguns erros clássicos: misturar Arla com diesel, usar água no lugar, rodar sem completar o Arla. E o maior mito: dá para burlar o sistema. Até dá, mas pode dar problema sério no motor e ainda gerar multa. Tem muitos profissionais, infelizmente, mal intencionados, que acabam oferecendo esse tipo de serviço, de burlar o sistema do Arla. Fazer com que o módulo reconheça que o nível dele está ok e nunca precisa abastecer. Isso pode ser prejudicial e até crime, tá? Se for pego em alguma vistoria, isso é uma adulteração, tá? É um crime ambiental. Então, resumindo, o Arla 32 não é opcional. Ele protege o meio ambiente, o carro polui menos e evita dor de cabeça. Se você tem um diesel moderno, um carro moderno, melhor ficar de olho, tá, pessoal? Então, basicamente foi esse o vídeo. Se você gostou, você deixa seu like. Fiz um resumo aqui do Arla 32, um resumo bem rápido, pessoal, para você ficar ligado, tá? Como que funciona o sistema, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu, falou!